Existe um homem na Bíblia que nem mesmo Satanás pôde derrotá-lo. Seu nome, Melquisedeque. As Sagradas Escrituras mencionam que após Abraão ser abençoado por Melquisedeque, este desapareceu. Um homem que as Sagradas Escrituras fazem questão de dizer: ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha linhagem alguma. E assim, concluímos que Melquisedeque não era de fato um ser humano e nem mesmo deste planeta. Qual era o seu propósito na Terra? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra quem de fato é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Ao longo dos séculos, o conhecimento esteve obscurecido nas sombras da ignorância. No entanto, a luz sempre virá à tona, trazendo os mistérios escondidos aos escolhidos. Estes nunca andarão em trevas, mas sempre serão guiados pela luz do conhecimento. As Sagradas Escrituras dizem que a sabedoria do homem é loucura diante dos olhos de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura perante o mundo, que jaz nas trevas da ignorância. Os que buscam a sabedoria divina com meros olhos da razão, veem apenas histórias e doutrinas. Mas os que têm corações abertos encontram o pulsar de um mistério milenar. Ao longo dos séculos, escribas e reis tentaram boicotar as escrituras em dogmas, mas a palavra sempre chegará aos escolhidos do dia, seja em qual linha do tempo estiver. Os escolhidos nunca serão enganados, pois como é dito no livro O Caibalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Certa vez, Jesus Cristo, olhando aos seus discípulos, disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Moisés, quando encontrou-se com o Altíssimo, o mesmo lhe falou: eu sou o que sou. E assim surge uma intrigante e polêmica pergunta: quem foi Melquisedeque, aquele que abençoou Abraão? Ao longo da história bíblica, algumas figuras se destacam como enigmáticas e transcendentais. Entre elas, Melquisedeque é uma das mais intrigantes. Quem era esse rei de Salém, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida, que apareceu a Abraão e o abençoou? Para aqueles que buscam a verdade além das interpretações comuns, a resposta é clara. Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo, manifestado em corpo teofânico, antes de sua encarnação na terra. No livro de João, capítulo 8, verso 58, Jesus Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa afirmação não era apenas um indício de sua pré-existência,
mas também uma revelação de que ele já havia interagido com os patriarcas da fé. No livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18 a 20 diz: Quando Abraão voltava vitorioso de uma batalha, um ser misterioso apareceu diante dele. Era Melquisedeque, identificado como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Este evento é tão profundo porque Abraão, um homem extremamente fiel e obediente a Deus, jamais aceitaria ser abençoado por um mero homem. O fato de ele aceitar a bênção de Melquisedeque indica que este era mais do que humano. Ele era o próprio Deus em uma forma visível e tangível. Além disso, Melquisedeque é descrito em Hebreus capítulo 7, verso 3, como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essa descrição não pode se referir a um simples rei terreno. Nenhum homem pode existir sem genealogia ou existir eternamente como sacerdote. Essa é uma referência direta a Cristo, que é o sacerdote eterno, o mediador entre Deus e os homens. O mistério de Melquisedeque se estende para outro evento crucial da narrativa bíblica. Quando Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas, 3 visitantes apareceram a Abraão, conforme registrado no livro de Gênesis capítulo 18. Muitos enxergam esses visitantes como meros anjos, mas um estudo mais aprofundado revela quem eram eles. Estes eram nada menos que Miguel, Gabriel e o próprio Deus, novamente manifestado como Melquisedeque. Durante a conversa com Abraão, apenas 2 desses visitantes partiram para Sodoma, enquanto o terceiro permaneceu conversando com o patriarca. Abraão dirigiu-se a esse ser como Senhor, o grande Adonai, um termo reservado somente para o próprio Deus Altíssimo. Esse visitante não era outro senão Cristo, em sua manifestação pré-encarnada. Assim como Melquisedeque apareceu antes, aqui estava ele novamente, antes do cumprimento do julgamento. Este evento é tão revelador que nos últimos dias Cristo novamente virá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tal qual mencionado no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. E as Escrituras ainda deixam claro que assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, eis que nos últimos dias vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O sol abrasará aos homens, de sorte que não restará raiz ou ramos, conforme citado em Apocalipse capítulo 16, verso 8. Outro ponto fundamental para compreender a identidade de Melquisedeque como sendo Cristo é sua menção no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, Jesus é chamado de sacerdote para sempre, algo que remete diretamente à ordem de Melquisedeque, mencionada em Hebreus capítulo 5 e 6, e Salmos 110, capítulo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico,
porque não depende de uma linhagem humana. Ele não pertence à tribo de Levi, mas reina como sacerdote por um decreto divino. Este é um indicativo claro de que Melquisedeque não era um homem comum, mas sim uma manifestação de Cristo antes de sua vinda definitiva à Terra. Outro ponto que poucos percebem, mas que é essencial para os escolhidos dos últimos dias, é a relação entre Cristo e o arcanjo Miguel. Muitos rejeitam essa ideia, mas as Escrituras mostram que Miguel é o grande príncipe que luta pelo povo de Deus, conforme citado no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Quem mais poderia ter essa função, senão o próprio Cristo, o líder dos exércitos celestiais? Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, vemos Miguel e seus anjos batalhando contra Satanás e suas forças. Esse papel de comandante supremo dos exércitos divinos não é atribuído a nenhum outro ser, além de Cristo. Ao longo da história sagrada, Deus sempre se manifestou de formas diferentes para cumprir seu plano. Ele apareceu como Melquisedeque para abençoar Abraão e estabelecer um sacerdócio eterno. Ele apareceu como o Senhor, que anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele liderou os exércitos celestiais como Miguel. E ele veio como Jesus Cristo, o verdadeiro Yeshua, para cumprir o plano de redenção. Nos últimos dias, essa verdade será revelada apenas aos escolhidos. Aqueles que têm olhos espirituais para enxergar compreenderão que Deus sempre esteve presente na história da humanidade, assumindo diferentes formas conforme sua vontade. O mundo verá Jesus apenas como um mestre ou profeta, mas os escolhidos saberão que ele é Melquisedeque, Miguel e o Senhor de toda a criação. Que aqueles que buscam a verdade atentem para este mistério e compreendam que Cristo é, foi e sempre será o único mediador, sacerdote eterno e Rei divino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!